nós vamos falar um pouco do tempo, das regressões de vidas passadas e as implicações, principalmente na apometria. Bom, a gente tem que desmistificar o tempo linear. Aquela ideia de que o tempo flui como uma linha reta, do passado para o futuro, é uma percepção que a gente tem aqui no nosso dia a dia, na nossa Terra, mas temos diversas correntes científicas e filosóficas e holísticas que sugerem que essa seta do tempo pode ser uma ilusão e que não funciona bem assim, de forma linear. Bom, então vamos falar das teorias que defendem essa não linearidade do tempo. Tem a teoria do universo de bloco. Na física moderna, derivada ali da relatividade de Einstein, surge o conceito de universo de bloco. Nele, o tempo ele é tratado como uma quarta dimensão, semelhante ao espaço. Nessa teoria, o passado, o presente e o futuro vão existir simultaneamente. Assim como uma cidade. Por exemplo, você visita uma cidade e aí você sai dela. Ela não deixa de existir, ela continua lá. Então o passado ainda existe em algum lugar no tecido espaço-temporal. Então o tempo vai ser sempre relativo ao observador. Um exemplo é quando uma pessoa está fazendo algo que gosta, o tempo passa rápido. Quando uma pessoa está fazendo algo que não gosta, o tempo passa devagar. Segunda teoria, a teoria da mecânica quântica e a sobreposição. No nível subatômico, o tempo ele se comporta de maneira ainda mais estranha. As partículas elas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, como se fossem sobrepostas umas sobre as outras. Assim, nessa teoria da mecânica quântica, o futuro vai influenciar o passado. Então, nada do que a gente imagina, não é mesmo? Bom, a terceira teoria é a teoria da ordem implicada, de David Bohm. Esse físico propôs que todos os momentos no tempo estariam interconectados em uma matriz holográfica onde o todo está contido em cada parte. Uma outra teoria são perspectivas filosóficas e fenomenológicas. Muitas tradições de pensamento, estudos da consciência, eles veem o tempo como algo cíclico ou simultâneo. Então, esse tempo cíclico, ele vem presente em diversas culturas ancestrais, sugerindo que os eventos se repetem em espirais de aprendizado, em vez de uma linha reta, uma linha linear de partida e chegada. Nessas teorias, a gente tem o eterno agora, ou seja, a gente nunca sai do presente. O passado é uma memória no pensamento presente, o futuro é uma projeção no pensamento presente. Portanto, essa linearidade seria uma narrativa mental para organizar as nossas experiências. Uma última teoria que eu vou citar é a teoria do desdobramento do tempo de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Essa teoria, embora seja controversa na física acadêmica tradicional, ela propõe que o tempo se desdobra para permitir que a consciência explore diferentes futuros potenciais em aberturas temporais imperceptíveis. O princípio seria que, entre dois instantes perceptíveis, existem instantes imperceptíveis, onde o tempo acelera, permitindo o intercâmbio de informações entre o que chamamos de passado e futuro. Então vamos dar um exemplo mais simplório, seria o seguinte: você estaria no momento vivendo vários futuros alternativos e tirando informações dele, bem como vários passados alternativos e tirando essas informações também. Então, desta forma, a gente precisa desmistificar a regressão por vidas passadas, né? Porque não há uma regressão, não há uma volta lá atrás. Essa palavra regressão, ela sugere um retorno cronológico ao passado. Então, o inconsciente não tem essa noção. O processo, a nomenclatura adequada seria a expansão de consciência, porque através da expansão a gente atinge
os registros que estão armazenados nos corpos sutis através de uma percepção ampliada. E ali as emoções são atemporais. Nós acessamos numa expansão de consciência todas as emoções de todos os tempos. Está tudo sempre presente no agora do indivíduo. Então a gente tem um registro ali no agora de tudo que a gente viveu no passado, no presente ou no futuro. Esse registro, então, ele vai ficar ali no corpo emocional, no corpo astral. Esse corpo emocional, ele vai atuar como um depositário de registros, onde as emoções traumáticas vão permanecer em estado de espera. Esses registros não desaparecem com o tempo, pelo contrário, eles vão se manifestar como sintomas físicos, perturbações em sonhos ou diversos distúrbios psíquicos. A nossa qualidade de vida está diretamente ligada a esses registros. E daí a gente tem que esses registros são alvo de obsessão, de interferência, de instalação de artefatos. No livro Terapia por Meio da Expansão de Consciência, de Neide Amaral de Carvalho Pires, ela relata a experiência dela terapêutica, na qual ela trabalha essa expansão de consciência, onde ela acessa esses registros e faz um trabalho de cura, vamos dizer assim. O que ela constatou é que na prática terapêutica dela existem essas interferências de seres obsessores, seres extraterrestres nos corpos sutis. Essas entidades vão utilizar o corpo emocional como um elo de ligação, instalando equipamentos, sensores, chips, para fins de monitoramento, pesquisa ou para fins próprios. Eles vão agir sem permissão do paciente, vão utilizar dessa energia de emoções negativas, como medo, raiva, tristeza e ódio, para se alimentarem ou para conduzirem suas pesquisas, suas observações, seus experimentos, tudo isso sem a permissão consciente do hospedeiro. Bom, na apometria, quando fazemos um trabalho apométrico, nós identificamos, nós diagnosticamos os artefatos presentes no corpo do paciente e fazemos a limpeza. Mas isso também pode ser detectado pela própria pessoa através de um estado de expansão de consciência. Ela pode se auto-perceber, se autodiagnosticar com algum tipo de implante nesse sentido e fazer o seu trabalho de limpeza também. Na apometria, a gente conta com um apoio espiritual especializado, uma equipe no astral que vai nos fornecer as instruções necessárias sobre estes artefatos e como desintegrá-los e neutralizá-los no paciente. Outra coisa importante a saber nesses registros, emocionais dos corpos sutis é que eles são também alvos de processo obsessivo, não só de artefatos implantados por seres especializados no astral. O processo obsessivo também ocorre por ressonância com esses registros. Então, uma consciência que tem afinidade com o seu registro emocional, ela vai ficar ali, próxima a você, se alimentando dessa energia. E aí, para resumir, o ciclo de limpeza disso, de transmutar esses artefatos, esse corpo emocional com esses registros, como poderia ser? Bom, primeiro é necessário identificar, se tem algum artefato, se tem alguma interferência no corpo sutil, para que a gente possa trabalhar em cima. E daí a gente pode estar utilizando vento solar, uma câmera com luz violeta, uma chama violeta, uma luz prata, uma luz muito branco bem brilhante. Então, ou se você não souber o que utilizar, pode pedir auxílio a uma equipe especializada em que eles vão fazer todo o processo necessário para essa limpeza. Só que esse registro vai continuar ali, o registro emocional. Você vai retirar o artefato ou o ser que estava ali se alimentando desse registro, mas ele vai continuar. Então, é necessário, após a retirada do artefato, fazer uma vivência emocional. É por isso que muitas vezes a gente indica o trabalho terapêutico após a apometria. A gente indica que o paciente faça
a sua terapia psicológica para que ele possa ressignificar esses registros, processar esses registros e torná-los menos densos, menos presentes no corpo sutil para que seja alvo. Então, é necessário que o paciente reviva e processe essas emoções traumáticas que permitiram a instalação de artefatos. E após essa vivência emocional, pode-se selar esse campo áurico, selar esse corpo sutil, colocando uma medicação como um curativo no local. Bom, concluindo, a única defesa real contra tais interferências, contra a obsessão, é a consciência, é a autoconsciência, é o autoconhecimento, é o cuidado com as próprias dificuldades emocionais. Quando a gente ignora nossas feridas internas, ativamos e movimentamos energias, emoções que vão servir de gancho para essas invasões. Então, é o que a gente está sempre falando. Vamos parar de culpar o outro e vamos olhar para os nossos registros, pois são eles que estão nos trazendo o prejuízo?